Pronto. Deixa o pessoal ir entrando. Pessoal, quem perguntou lá na outra live, por favor, repostem aqui, porque a gente vai responder algumas perguntas para a parte final. Tá bem? Uma dica que eu posso dar na área alimentar, o pessoal se preocupa muito com a deficiência. Mas, pessoal, o excesso também faz cabelo cair. Excesso de quê, principalmente? De vitamina A. O pessoal aí suplementa a vitamina A sozinho, muito louco. Vitamina A, eu vou na farmácia. Vitamina A, selênio. Selênio também em excesso faz cabelo cair. Duas castanhas do Pará de selênio dia já matou a sua recomendação de selênio por dia. Mais do que isso, dá até mal-estar, né? E vitamina E, ou vitamina E também, em excesso, faz cabelo cair, tá bem? Lu, você estava falando sobre o microagulhamento, né? Então, desculpe, você falou um pouco antes sobre os shampoos. Uma dúvida que o pessoal sempre tem. Condicionador faz cair cabelo? Não, é que quando a gente... O cabelo cai bem na hora do condicionador, né? Então, muitas pessoas acabam responsabilizando Associa, né? Por causa da queda. O condicionador, ele deixa o cabelo mais... Ele transfere uma emoliência maior. Então, a hora que você vai pentear, o cabelo descola. Mas, na verdade, esse cabelo ele já está descolado há um certo tempo, há meses. Então, o cabelo que está caindo, ele já iria cair, independente do uso do condicionador ou não. E falando mais em condicionador, o que acontece é que, às vezes, as pacientes com cabelo tingido, durante o pentear, gera uma tração maior e daí isso pode danificar o fio, aí sobrepõe a porosidade, a perda da textura do fio com a queda. Então, a minha sugestão é aplicar um condicionador antes de entrar no banho, principalmente para aquelas pacientes que lavam o cabelo todo dia ou que tem que usar shampoos para dermatite seborreica. Porque da orelha para baixo a gente protege com o condicionador, aí utiliza o shampoo no banho, durante o banho, anti-resíduos ou mesmo para dermatite seborreica e depois aplica o condicionador novamente. Então ela passa com o cabelo seco, depois entra, lava com o shampoo e depois condicionador somente embaixo ou tudo também? Somente embaixo. Somente aqui na parte de baixo, tá? Isso para homem também? Para homem é mais difícil porque o cabelo é mais curto, então a chance de entrar em contato com o couro cabeludo é maior. E o homem, em geral, tem a associação com a dermatite seborreica, então eu não recomendo. Não recomendo ao homem usar condicionador em nenhuma instância? O condicionador do homem ele tem que ser bem leve e facilmente enxaguável, porque tem aqueles condicionadores que tem um toque mais siliconado, então ele deixa o cabelo mais maleável, mas isso... Mas qual é a função do condicionador, afinal? É justamente melhorar o pentear e deixar o cabelo mais macio. Então, ele acaba deixando, ele deposita íons, aminoácidos e substâncias, que é justamente essas substâncias que vão dar esse toque mais macio para o cabelo quando você penteia. E os homens, em geral, como eles têm essa associação com a dermatite seborreica, não há necessidade. Por quê? Porque a própria oleosidade do couro cabeludo do homem, quando ele penteia o cabelo, essa oleosidade já é transferida para todo o comprimento do fio. Então, é como se já tivesse um condicionador intrínseco. Porque o fio é mais curto, então o cabelo vai ficar oleoso desde lá de cima, já vai puxando, né? Exatamente. E na mulher, até a oleosidade do couro cabeludo chegar nas pontas, isso daí não acontece, ela já tem que lavar de novo. Então, muitas vezes, a ponta é bem mais ressecada do que o couro cabeludo. A Duda Derma, ela já perguntou isso agora pela segunda vez, então vamos fazer a pergunta dela. Tintura e reflexo estragam os cabelos? Olha, as tinturas têm alguns tipos, tem as tinturas permanentes, semi-permanentes e aquelas que só fazem um selamento, né, que acaba não penetrando. O fato é que as tinturas e a química, principalmente a hora que você oxida o cabelo para descolorir, você abre a cutícula e faz com que aquela pigmentação seja depositada no córtex, assim, de uma forma geral. Então, ela muda a estrutura do cabelo. Você tem que ter muito mais atenção para a hidratação constante, pelo menos uma vez por semana. Os condicionadores são diferentes.
E muitas vezes o condicionador para cabelos tingidos ou descoloridos, ele é um condicionador bem pesado que a gente tem que ter muito cuidado para não aplicar próximo do couro cabeludo, porque senão você gera um couro cabeludo muito oleoso e um cabelo muito ressecado no seu comprimento, que é um cabelo modificado. Se a gente faz a dermatoscopia do fio, é muito interessante. O diâmetro de um cabelo íntegro, o brilho, a disposição dos pigmentos é totalmente diferente da dermatoscopia de um cabelo oxidado ou que foi descolorido. É quase que metade do diâmetro. Uau. Então, exige um cuidado muito mais constante, uma atenção especial. A Valéria Vieira está perguntando aqui, a alopecia areata tem cura? Sim, tem alguns tipos de alopecia areata que acabam evoluindo para uma alopecia universal, ou então... Desculpa, só para o pessoal que não tem familiaridade com o termo, é diferente, né, Luciana, diferente da alopecia androgenética. Uhum. Né, onde você... Vai, a alopecia areata é assim, geralmente é uma área no couro cabeludo onde o cabelo cai total de uma vez só, numa área bem circular. Então, ou você não percebe o cabelo caindo, e ao passar o dedo, você sente uma área do couro cabeludo bem sem cabelo, bem lisinha, ou então o paciente vê aquele chumaço de cabelo bem concentrado caindo de uma vez só. E isso acontece como se fosse um processo inflamatório do bulbo. Então, se a gente biopsiar, tirar um pedacinho dessa pele e mandar para exame, a gente vai ver várias células inflamatórias ao redor desse folículo, que pode ser gerado por um período de estresse, por déficit de algum oligoelemento, como você mencionou, mas em geral ele acompanha um período aí emocional um pouco mais um pouco mais delicado que o paciente está passando. Então, se for essa bem localizada, mesmo que sejam várias áreas pequenas no couro cabeludo, existe tratamento, a gente faz infiltração, existe um acompanhamento do paciente. A hora que a gente faz aquele exame da dermatoscopia, que é colocar o visor em maior aumento, a gente vê o cabelo ali. Ele fica como se ele estivesse dormindo. Então, a gente precisa só estimular. Agora, tem algumas quedas de cabelo que são um pouco mais difíceis na areata, que são subtipos da areata, que são aquelas que pegam toda essa parte lateral ou que evoluem para uma alopecia areata universal. Ou seja, rapidamente ela pega couro cabeludo, sobrancelha, barba. Aí exige uma atenção maior e em alguns casos a gente não consegue um controle tão adequado. Eu tô buscando uma imagem para o pessoal dar uma olhada. Bem característica, é uma rodela no meio do couro cabeludo sem cabelo. Isso aqui em homem é comum na barba. Na barba. Pode dar também na sobrancelha. Já puxando o gancho, existe uma correlação intensa também da alopécia com o estresse com o estresse oxidativo e com a microbiota intestinal. Na alopécia, quando aparece algum paciente com alopécia, ele não vem se tratar da alopécia, mas a gente observa, e claro que eu indico para Luciana, tal, quando acontece, não é tão comum, mas de imediato nós já fazemos um trabalho nos intestinos, sobretudo com alguns elementos interessantes para esses casos, como a curcumina, muito presente, obviamente, na cúrcuma. Às vezes a gente faz em cápsulas ou às vezes a gente usa mesmo na comida, lembrando que para a cúrcuma ela não é tão bem absorvida pelos intestinos, então a gente coloca a pimenta do reino, pimenta preta, para aumentar a absorção da cúrcuma, tá? Isso é regra, pessoal. A cúrcuma, já existem estudos que se correlaciona com o estresse oxidativo, com a microbiota intestinal e, consequentemente, com a alopécia areata. Assim como com a enzima Q10. Depois dá uma olhadinha lá, eu escrevi um texto no Instagram, acho que 2, 3 posts para trás, sobre a coenzima Q10, e ela é super interessante
para os cabelos, para a saúde capilar também, por ter correlação com estresse oxidativo e fazer parte da biossíntese, da formação do fio de cabelo. Tá bem? De novo, se houver deficiência, se entupir de coenzima Q10, não vai resolver a questão também. Tá? Sabe os shampoos Nioxin, acho que Nioxin, né? E alguns shampoos da Kerastase, o que eles têm são bioativos e substâncias que vão fazer com que o fio... É como se fosse um silicone que se deposita na cutícula e o fio ele fica com um diâmetro maior. Então, o paciente, ao utilizar esses shampoos, na verdade, que tem uma ação mais cosmética, ele sente que o volume capilar está maior, mas na verdade quem está preenchendo aquilo é esse bioativo do shampoo e dos tratamentos. Isso é interessante para quem já tem uma queda de cabelo bem desenvolvida, porque causa muita preocupação e muita ansiedade você pegar no fio e sentir ele seco, fragilizado, e você sentir aquele volume menor. Então, o uso desses shampoos mais cosméticos te trazem essa sensação de um cabelo mais cheio, mais volumoso, até a gente ter aí um período maior para que esse cabelo cresça. Outra coisa importantíssima, não existe substância, suplementação e tratamento que aumente a velocidade de crescimento do fio. O fio ele cresce 0,3 milímetros por dia, 1 centímetro mais ou menos por mês. E o que a gente consegue é aumentar aquela fase onde o fio está grudadinho, né, na fase anágena, reduzir a fase de queda ou antecipar o nascimento de um novo fio. Então, isso é muito significativo para o resultado do tratamento, mas a gente nunca acelera o crescimento ou mexe nessa velocidade de crescimento. Isso é uma falsa informação. Que mais? Bom, você mencionou agora sobre... você falou alguma coisa que eu ia puxar, que eu esqueci. Se você puder responder a pergunta aqui da Paulinha, ela fez 2 perguntas. Uma, ela disse assim, lavar os cabelos todos os dias e dormir após prejudica o cabelo? Prejudica se você não seca direitinho. Por quê? Porque se você tem total certeza que seu couro cabeludo ele tá seco após o banho, ou se você lava, passa um tempo, seca, passa um tempinho e depois vai dormir, tipo 1 hora, não tem problema nenhum. Agora, se você tem costume de lavar, deixar ele um pouquinho úmido e dormir, o que acontece? Se você tem essa predisposição à inflamação da glândula, a dermatite seborreica, que é a caspa, você pode ter uma infecção associada pelo fungo. Então, nem todas as dermatite, o itch é inflamação da pele. Então, nem todas essas inflamações têm fungos associados. Se você dorme com o cabelo úmido, aí sim, você vai ter um quadro clínico mais intenso, com mais descamação, com coceira, muito possivelmente com uma área do cabelo mais avermelhada, e vai piorando à medida que você dorme com o cabelo mais úmido. Agora, se você tem o hábito de secar bem ou lavar pela manhã, não tem problema nenhum. Tá. Bom, um outro dado interessante é a testosterona, que nós temos tanto homem quanto mulheres, e ela é convertida em DHT, que é um outro tipo da testosterona, vamos dizer assim, a hidrotestosterona, e quem faz essa conversão é uma enzima que se chama de 5-alfa-redutase. Isso acontece tanto no homem quanto na mulher, isso acontece em maior quantidade, a testosterona fica em maior quantidade, deixa eu reformular, o pessoal que faz uso de esteroides, de hormônios anabolizantes, pode ser que vocês tenham uma acentuada queda de cabelo, justamente por elevar a testosterona, a 5-alfa-redutase, que é essa enzima, ela vai se transformar em DHT, e o DHT em demasia pode fazer com que os cabelos caiam. Doutora, em qual dessas que você mencionou, a alopécia, ou a androgenética, alopecia androgenética, ou alopecia areata, ou no eflúvio telógeno, nesses 3 casos,
existe essa conversão da 5-alfa-redutase? Desses três, não, só na androgenética. Perfeito. O que acontece é que, inclusive, um dos tratamentos, que é a finasterida, que é a indicação formal do tratamento da androgenética, a finasterida bloqueia essa enzima de conversão, que converte a testosterona em dihidrotestosterona. Como é o tipo, a 5-alfa-redutase tipo 2, ela está presente somente na pele e nos pelos. Agora a gente tem uma evolução da finasterida, que é a dutasterida, e daí essa sim bloqueia 5-alfa-redutase 1 e 2, mas daí a gente entra na questão dos efeitos colaterais serem mais evidentes. Então isso tem que ser bem conversado com o paciente. E a finasterida, eu indico muito para mulheres acima, que desenvolvem a alopecia androgenética, acima dos 60, 70 anos, ou seja, que não tem mais uma programação de gravidez, e que não tem um histórico familiar de câncer de mama ou histórico pessoal de câncer de mama. E ela pode ser utilizada também na intradermoterapia, ou seja, naquelas injeçõezinhas que a gente entrega a medicação quase que diretamente no folículo, e daí a gente não tem os efeitos colaterais. Esse é o benefício do tratamento. A gente não vai ter a medicação circulando na corrente sanguínea a ponto de ser detectada no exame de sangue. Consequentemente, menos efeito colateral. Nutricionalmente falando, a literatura faz uma conexão interessante do zinco e do ômega 3 na modulação da 5-alfa-redutase. Da 5-alfa-redutase 2, não é? Que é mais responsável pela queda de cabelo, não é isso? A 1 é mais responsável pela oleosidade. É isso, não é? Isso. Na 5-alfa-redutase 2, existe uma correlação interessante. Então, uma boa ingestão de zinco, uma boa ingestão de ômega 3, aí você tem, de novo, os peixes de água fria, você tem o óleo de linhaça, você tem ostras, você tem amêndoas, nozes. Super, super, super aplico nos pacientes com queda de cabelo. Mesmo se ele já tenha uma dieta balanceada, a gente observa com muita atenção esses dois nutrientes que parece que a gente tem bons resultados com isso na alopecia androgenética. Minoxidil oral, eu acho interessante falar, porque tem bastante paciente perguntando. Então, o minoxidil oral, de uns 2 anos para cá, ele vem sendo estudado, os estudos foram passando para a fase 3. Ele foi bastante mencionado no meeting do ano passado, né, da Academia Americana. E ele começou a ser utilizado. Ele é uma medicação que é constantemente utilizada de forma tópica. Então, através de loções, a 5%, massageia e aplica por um longo período, e a gente tem bons resultados com a administração oral. Na verdade, o minoxidil ele é um antihipertensivo, é uma medicação para controle de pressão alta, e que em dosagens bem maiores, por exemplo, 5 a 100 miligramas, ele é utilizado para controle da pressão, em dosagens muito menores, a ponto de nós não termos esse comprimido pronto, nós temos que manipular. Ele é utilizado para controle da alopecia androgenética ou até mesmo associado ao eflúvio, em alguns casos. O que acontece é que quando que a gente opta pelo oral ou pelo tópico? Na verdade, os trabalhos ainda não mostram uma grande vantagem na utilização do oral em relação ao tópico, a menos que o paciente tenha alergia ao minoxidil tópico, porque ele geralmente o veículo dele é em propilenoglicol, então os pacientes acabam ou tendo coceira ou vermelhidão e se incomodam muito com a aplicação tópica. Efeitos secundários. Pelo oral. A Rafaela está perguntando aqui se o secador afeta o cabelo. O secador, ele desidrata, né? Então, quem faz uso constante... Depende também, a gente tem vários tipos de secador hoje, tem a utilização de leave-in e protetores de cutícula, então depende muito da intensidade. O que ele faz é alterar um pouco a porosidade, deixar esse cabelo com um aspecto mais desvitalizado se ele não tiver a prevenção contra essa hidratação.
mas não é uma causa de queda de cabelo. A tração constante, sim. A forma como é feita a escova, ou como esse cabelo é Tá penteado, puxando demais, né? influencia. É. Tá. A gente tem até a alopecia de tração, que são aquelas pessoas que vivem com o cabelo preso ou que tracionam demais, e os cabelos acabam ficando quebrados e podem potencializar a quebra. Uma outra dica legal, nutricionalmente falando, é a utilização das catequinas. Catequinas são alguns, nós chamamos de compostos bioativos. A literatura já nos indica uma grande melhora em queda de cabelo com o uso de catequinas por aumento da microcirculação dos fios no bulbo e na raiz dos fios de cabelo. Onde encontramos as catequinas? Como é que eu uso isso com os meus pacientes? Chá verde, chá vermelho, chá preto. Encontramos no cacau. Encontramos isso também em chocolate de uma forma geral. Nós encontramos em algumas verduras. É interessante a alimentação colorida. A alimentação colorida, ela tem essa função de entregar alguns fitoquímicos, de entregar alguns compostos bioativos que têm uma influência grande na queda de cabelos. Uma delas é a catequina, chamando a atenção para isso. Vou fazer uma outra pergunta para você aqui. A Adriana Amaral pergunta: a queda de cabelo pode ser genética e não interferir na quantidade e volume? Ou seja, acho que ela quis dizer que o cabelo cai, mas o volume e a quantidade podem continuar os mesmos. Será que foi isso, Adriana, que você perguntou? Se você quiser... O cabelo, ele geralmente, o normal que a gente pode esperar de queda, varia muito de paciente, pessoa para pessoa, de 50 a 100 fios por dia. E o que acontece é que essa queda ocorre naturalmente e novos cabelos são formados. Então, o paciente nem percebe. A hora que você tem uma queda mais acentuada, aquilo chama a sua atenção. Então, aquele chumacinho de cabelo que cabia na palma da mão, ele fica maior. Como eu falei anteriormente, você começa a observar cabelos em lugares que você não tinha antes. Então, na roupa, no travesseiro, no ralo, entope o ralo, entope a pia, você varre. Então, alguém que faça a limpeza da casa para você, comenta. Eu tenho um paciente que vai no consultório e fala: eu vim te consultar porque a moça que me ajuda a limpar a casa, ela falou que eu ia ficar careca, que dá para fazer uma peruca com o cabelo picado. Então, tudo isso acaba chamando a sua atenção para você conseguir estabelecer um momento certo de procurar ajuda. E eu queria falar duas questões importantes também. Medicação campeã de queda de cabelo anticoncepcional oral. Para todas as mulheres, tanto o início de um anticoncepcional quanto a interrupção pode gerar queda de cabelo ou imediato ou até 3 meses depois. E o tratamento, assim, quanto antes a gente começar, melhor é, porque você acaba conseguindo, em 1, 2 meses aí, estabelecer uma redução da queda e naturalmente você começa a repilar. Mas um novo crescimento do cabelo. Mas quem tem uma queda muito intensa, eu sempre falo, olha, pode esperar de 1 a 2 anos para você fazendo o tratamento e alternando abordagens para a gente conseguir estabelecer novamente o seu volume capilar. Vou relatar alguns casos muito básicos de quedas de cabelo por deficiência nutricional. Aí a gente faz uma compilação entre os nossos trabalhos para a gente caminhar para o final. Tá. Pessoal, as últimas perguntas, escrevam aqui quem quiser perguntar. Bom, já vou indicar o mestre Nonô, um amigo meu, mestre de jiu-jitsu, pergunta aqui: prática esportiva prejudica muito o cabelo ficar úmido? Só se ele for dormir e passar grande parte do tempo... Sem tomar banho. Ô, Nonô, que isso, Nonô? Bom, então não há problema de ficar úmido com constância, né? Pessoal, é muito comum. O pessoal chega no consultório e o cabelo está caindo. O cabelo está caindo sem grandes motivos aparentes. A gente faz uma anamnese, a gente faz, né, às vezes pode levar de 1 a 2 horas. Se tem inflamação, uma pós-bariátrica, se ele passou por algum tipo de trauma,
Aí a gente olha alimentação, nível de absorção, fígado, a gente olha intestinos, tem, como eu falei há pouco, tem super influência na queda de cabelo. Exames de sangue, os mais comuns, ferritina baixa. Lembra, pessoal, que não é, não é porque o ferro sérico, o ferro que está no sangue, está alto que você não pode. Você pode estar com deficiência ou depressão de ferro, mesmo com o ferro sanguíneo alto. A ferritina é o estoque de ferro, ela libera ferro para o sangue, e se ela está com uma quantidade baixa, mas no sangue está alto, porque ela está dando para o sangue, porque não chega via dieta, mesmo assim você pode ter um problema de queda capilar. Ferro, zinco, iodo, silício, cálcio, magnésio, intestinos bagunçados, sono, tudo isso influencia na sua queda de cabelo. E o mais comum, para eu passar a bola para você, o mais comum são pessoas pré-anêmicas ou com depressão de ferro, que não chegaram à anemia. As anêmicas nem menciona, porque realmente os cabelos passam a cair simplesmente pela falta de ferro, que é um componente super importante na composição na divisão celular do bulbo. E aí, quando a gente faz uma suplementação para colocar em ordem, depois da suplementação, a gente vai lá e ajusta a alimentação. Uma dica para os vegetarianos: se vocês forem comer alimentos fontes de ferro, quando forem comer, peguem umas gotinhas de limão ou tomem um suco de laranja junto para a vitamina C, o ácido ascórbico, fazer o ferro, que é proveniente de vegetal. Naturalmente, ele é menos biodisponível, ele fica mais biodisponível. A vitamina C ajuda o corpo a assimilar o ferro, que a gente chama de ferro não M, que é o ferro proveniente de vegetais. Só para passar a bola para você, Lu, o pessoal confunde muito fontes de ferro, beterraba e açaí. Pessoal, beterraba e açaí não são fontes de ferro. Eu encontro isso, inclusive, em livros de profissionais de saúde. Eu encontro isso à torto e à direito. Eu escuto isso até de gente que trabalha com isso. Pessoal, beterraba tem em 100 gramas dela 0,2 miligramas de ferro. Para que um alimento seja fonte de ferro, ele tem que ter no mínimo 15% da recomendação diária de ferro pela Anvisa. A recomendação diária é de 8 a 11 miligramas. Aí vai mulher, tem que consumir mais, tal. Vamos colocar em média de 10 miligramas dia. 15% é 1,5 miligrama dia de ingestão de ferro. 100 gramas de beterraba é 0,2 miligramas. Não é fonte de ferro. Se você comer ela crua, 0,3 miligramas. Ainda assim, não é a fonte de ferro. Açaí, 0,4 miligramas. Não é fonte de ferro. Os dois não são. O pessoal usa achando que é pela cor, porque associam com o sangue. Tá bem? Lu, vamos indo para o final. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ela Ismail, rúcula, couve, fontes de ferro, não são fontes de ferro, tá? Existe ferro, mais ou menos meio miligrama de ferro por 100 gramas de couve. Pensa assim comigo, Elaci, você vai comer 100 gramas de couve? Ninguém come isso no dia. 100 gramas de couve é um prato desse tamanho de couve. Então, a couve é super interessante para que você tenha a couve, a rúcula, que você tenha no seu prato, no seu dia, porque elas contêm um elemento que se chama de glicosinolato. É um elemento que auxilia para o fígado fazer a detoxificação, super interessante para eflúvio telógeno, no caso, para casos como eflúvio ou até mesmo de alopecia areata, mas não como fonte de ferro. Se você for usar esses como fonte de ferro, desculpe, únicas na sua alimentação, você vai ter questões com ele. Deixa eu ver o que mais. Usar sempre o mesmo shampoo atrapalha no desenvolvimento capilar, Lu? Michele perguntando.
Não, se ela não sentir que... Se ela sentir que tá ok para o cabelo dela. O que acontece é que muitas vezes a gente compra um shampoo novo e você fala, nossa, eu lavei uma vez, agora sim eu acertei o shampoo. E daí, conforme vão passando as lavagens, o cabelo vai ficando pesado e a gente vai não pensando tão assim. Então, é importante, sim, eventual troca do shampoo, porque, assim, um shampoo que vai deixar o seu cabelo mais macio, ele vai deixar ali íons, aminoácidos e etc., que ao enxágue eles não são totalmente retirados. Então, em geral, esses shampoos que vão sobrepondo, ele vai deixando o cabelo mais endurecido à medida que você for utilizando mais, justamente porque esses resíduos não são totalmente eliminados. Então, ou ela usa o mesmo shampoo e uma vez por semana um anti-resíduos, ou se ela já está acostumada e acha que não faz esse efeito de deixar mais pesado utilizando o mesmo shampoo, não tem problema nenhum. O que vai direcionar é o sintoma. Se para ela não ocasionou descamação, ou mudança na qualidade do fio, ou mudança nessa sensação do cabelo mais solto, não vejo problema nenhum ela continuar. O pessoal perguntou aqui do cabelo molhado, você já falou. Ela disse que não é indicado dormir com o cabelo molhado, né? Uhum. Pessoal, acho que o pessoal não viu lá. Pode ser que no primeiro, na segunda vez, não aconteça nenhuma alteração, mas ao longo dos dias isso acontece. Eu já atendi muitos pacientes que às vezes nem relacionaram a isso, mas que eles trouxeram a queixa do processo inflamatório da descamação e depois, durante a conversa, né, essa relação médico-paciente é importantíssima, a gente descobriu que ela não seca direito, ou então nos dias mais corridos, ela acaba dormindo com o cabelo preso. Isso para homens e mulheres. O ideal é não dormir com cabelos molhados, porque ele cai, é isso? Sim, na verdade, ele deixa o ambiente mais úmido e ambiente quentinho, úmido é o ambiente que o fungo quer para sobreviver. E aí, quente e úmido geraria dermatite, é isso? Exatamente. Uma descamação mais intensa, ele pode ocasionar dermatite ou pode piorar um quadro já instalado. A Elisa e mais alguém aqui, a Thalita, perguntaram sobre a tintura. Qual marca você indica? Ou marca, se você não quiser falar sobre marca, sei lá. Eu prefiro a gente pode fazer uma live só sobre tintura, mas existem várias marcas. Essa parte mais cosmética, eu prefiro conversar assim, pessoalmente com o paciente, até porque a gente não pode falar de marcas específicas, infelizmente, né? Mas depende também, tem algumas que são mais específicas que eu indico como semipermanentes e outras para tinturas permanentes. Pessoal, estamos chegando... Perguntaram da escova também. Quem faz escova muito assim, diariamente, com muita frequência, eu indico aquelas escovas que não aquecem a região central. Porque, na verdade, você sela o cabelo com um calor muito intenso. Isso daí acaba prejudicando, o cabelo fica mais poroso mesmo. Você tem que proteger muito para que esse dano não aconteça. Então, em geral, dê preferência para as escovas de madeira, com cerdas mais naturais. Bom, pessoal, resumindo, procurem profissionais, tá bem? Para vocês terem uma ideia, a comunhão entre a nutrição e a dermatologia é super interessante. Quando eu comecei a estudar essa conexão, tem até uma área da nutrição que se chama nutrição estética, foi quando eu procurei a doutora Luciana, disse, ô Lu, putz, vamos trabalhar juntos, tem super a ver, tal. Ela topou a ideia. Por que isso é interessante de uma forma geral, gente? Porque, assim, mesmo que você não tenha nenhuma deficiência nutricional, se você tiver deficiência nutricional, o seu cabelo vai cair. Tá? Depois que você arruma, o cabelo volta. Mas algumas deficiências específicas, como eu falei, de ferro, zinco, iodo, proteína, silício, cálcio, magnésio e outras tantas, vai ter problema. Vai ter problema. Biotina. Mesmo você ajustando tudo, ainda assim é interessante um trabalho nutricional para a redução do estresse oxidativo. Aí você entra com catequinas, com coenzima Q10, cúrcuma, são os nutracêuticos. Vai ajudar super na queda de cabelo. Resultados que eu tenho no consultório sempre.
Mas mesmo assim, eu fui lá, entrei com nutracêuticos, eu fui lá e auxiliei, resolvi as minhas deficiências, eu fiz isso. E mesmo assim passei na Luciana, porque um complementa o outro. Eu fui lá, ajustei as minhas deficiências, nutracêuticos, tomo todos os dias, ponho uma alimentação, mas mesmo assim falei, poxa, vale a pena ir lá, porque aí tem os tratamentos, ali ela vai olhar oleosidade, vai olhar shampoo, vale a pena fazer o LED. Eu vou dar um reforço nisso. E o mais legal é que se você tiver com uma deficiência, juntamente com isso, fazer um tratamento dermatológico, cara, o cabelo vai lá em cima, né? O cabelo vai lá em cima. Experiência minha que eu fiz com ela, eu passando com ela também. E você me deve uma consulta, viu, doutora Luciana? Você falou que você ia passar, mas não passou. Eu tô só esperando ficar pronto lá. Eu já vi o projeto, está muito aconchegante. E só reforçando o que você falou, o nosso corpo ele é integrado e eu vejo primeiro essa associação cada vez mais importante entre a nutrição e a dermatologia, não só no cabelo, mas no tratamento de doenças inflamatórias como acne, rosácea, no manejo de doenças de alterações intestinais, doença celíaca, que repercutem também na queda de cabelo e na forma como a nossa pele reage. E daí o mundo se abre através desses probióticos que já estão identificando até tratamento para depressão. Então, assim, eu recebo com muito carinho esses pacientes porque não é o bulbo capilar, não é a queda de cabelo. Eu acho que essa investigação exige um conhecimento, um acolhimento do paciente, que é muito importante, porque principalmente nas mulheres que já vêm passando por um período de queda de cabelo mais intenso, isso fragiliza, deixa a gente mais sensível. O nosso cabelo é a nossa autoestima, a nossa vaidade, muitas vezes mexe com a nossa confiança, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente em casa. Então, isso deve haver um acolhimento, e esse acolhimento não é só uma resposta ou uma indicação de um tratamento, e sim uma abordagem multidisciplinar. E a nutrição e a dermato, nesse sentido, elas andam muito integradas. Nossa, pessoal, você nem imagina o quanto isso está conectado. A Valéria mencionou aqui, vocês podem fazer uma live sobre acne, deu uma boa ideia para a gente fazer. Sim. Tem uma conexão absurda, né? Com o leite, com a doença celíaca, né? O glúten, a permeabilidade intestinal. Lembra que você estava num congresso, você me mandou, olha aqui, acne, e nutrição e tal. Pô, seria uma... Praticamente a aula inteira não tinha nada de tratamento, nada. Era totalmente voltado à questão nutricional. Nutricional, né? Tem super. A gente, isso no consultório é muito comum, muito comum. Eu quase nunca trato isso sozinho. Eu trabalho junto com, no caso, você, porque você faz, às vezes, um trabalho tópico para acne, a gente entrando com um trabalho intestinal, um trabalho com alguns alimentos que são inflamatórios, alguns alimentos que podem ativar uma cascata inflamatória de interleucinas e tal. O trabalho tópico é super legal nesses casos também. Olha aqui, você tem muitas fãs aqui, né? Mari, nós queria falar o nome de todo mundo. Obrigada pelo carinho. Marigama, minhas primas também. Nossa, eu tenho muito carinho por ela. O pessoal está aqui. Pessoal, é o seguinte, olha, a gente vai fazer isso mais algumas vezes. Eu já fiz uma com a Luciana, a gente fez lá no começo da pandemia. Tivemos essa ideia agora da queda de cabelos, porque muita gente começou a pedir, né, queda de cabelo, queda de cabelo, queda de cabelo. Nós vamos fazer talvez agora sobre acne, seja uma boa ideia, mas vamos fazer mais algumas vezes também, até que essa pandemia cesse, ou até mesmo depois que ela cessar, se Deus quiser, com velocidade, né? A gente faz novas lives, tá bem, pessoal? Olha só. Um beijo para minha mãe, senão ela vai... Manda os seus beijos para todo mundo que você quiser. Mãe, pai, tio, tem aqui também. Minha mãe também está aqui, te mandou um beijo também. Maria de Lourdes. Olha aqui a Mariana, a Renata.
Beijo grande. Obrigada pelo carinho, pela confiança, pelo tempo de vocês, para ouvir o que a gente tem para falar, né, Fábio? Gente, exatamente. Obrigado por vocês ficarem aqui com a gente quase 2 horas. A primeira parte já ficou gravada, deu para gravar. Essa segunda parte a gente vai deixar gravado também. Eu e a Lu atendemos juntos. Nós atendemos no Itaim, aqui em São Paulo. Quem quiser passar por lá, fica o convite para vocês. Assim, atendemos atualmente, né, Lu, lado a lado, assim, sala aqui, sala ali, então passa em um, passa em outro. A gente faz os ajustes todos. O legal desse trabalho multidisciplinar, com os dois juntos, é porque a gente troca figurinha, né? Isso é um trabalho muito legal da gente fazer, inclusive, principalmente para o paciente, né? Da gente trocar figurinha. Olha aqui, Lu, esse paciente está com anemia, esse paciente aqui está com uma desbiose intestinal, e ela fala para mim, olha só, eu estou fazendo aqui com ele, está com alopecia androgenética, estou fazendo aqui com ele um trabalho de microagulhamento, e a gente faz um trabalho juntos. Na área de colágeno é muito legal, né? Porque o paciente vai lá, faz um peeling, o corpo está pedindo substâncias, aminoácidos que compõem o colágeno, a gente vai lá, entra com colágeno na alimentação, com suplementação, bum, a pele fica ali em cima, né? Então, o colágeno é talvez mais do que cabelo, um trabalho muito bacana dos dois juntos, né? Da nutrição e da dermatologia. Super. Pessoal... Adorei, obrigada pelo convite. Obrigado, doutora Luciana, minha amiga, minha dermatologista também. Espero você numa consulta em breve. Estarei lá com certeza. Você não vai pegar muito trânsito para chegar lá, né? É só subir alguns andares. Pessoal, obrigado a todos vocês por terem participado aqui. Espero que vocês tenham gostado. É muito mais profundo do que isso, obviamente. A dermatologia, nossa, a nutrição, nossa, os dois daria para a gente ficar falando aqui durante horas, dias, sobre influência nutricional sobre o cabelo e tratamentos, shampoos e afins também sobre o cabelo. Obrigado a todos. Semana que vem nós vamos ter uma outra live sobre alergia, hipersensibilidade e intolerância à lactose, glúten, tá bem? Isso também tem correlação com queda de cabelo. Seria eu e a doutora Emanuele, estaremos aqui na semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas. Pessoal, obrigado. Luciana, obrigado. Nos vemos e nos falamos em breve, tá bem? Tá Beijos ótimo. e abraços. Beijo, obrigada.